Então, seguindo aqui com a minha história, minha breve historinha de como eu cheguei até a sala de aula, né? Em 2014, finalmente saio dessa função de concurso público e vou dar aula, então, na Universidade Católica de Pelotas, com todo orgulho, com toda a felicidade do mundo. Me deparo com turmas espetaculares, né? Sou super bem recebida, aprendo demais com os meus alunos que, embora tendo diante de si uma pessoa nova, né, em termos de idade, em termos de experiência também, que nunca tinha dado aula, me deram espaço para eu poder mostrar o meu trabalho, me incentivaram e cresceram comigo nessa caminhada, né? Eu tenho muito orgulho deles e muita felicidade, desejo que todos eles sempre encontrem pessoas assim, né? Eles me receberam mesmo de coração aberto, porque não seria injusto que eles tivessem um pouco de preconceito comigo, justamente por isso, por eu nunca ter dado aula, por eu ser inexperiente, né, na sala de aula, enfim. E aí, desde 2014, então, trabalho lá na Universidade Católica de Pelotas com a disciplina de Direito Penal e sou muito feliz, assim, e grata por isso, né? Claro, a sala de aula é muito desafiadora. Muitas vezes a gente precisa encarar uma turma quando a gente não consegue nem se encarar, né? Então, é bem tem seu lado maravilhoso que compensa tudo de ruim, mas tem dias que a gente só queria ficar sozinha, a gente precisa encarar uma turma e é aquela coisa de que nem criança que não quer entrar no banho, né? A criança não quer entrar no banho, não quer, faz um fiasco, depois entra no banho e não quer sair. E é sempre assim que eu me sinto quando eu tô na sala de aula mesmo, já tendo vivenciado momentos bem complicados, assim, da minha vida, né? Só pra citar um deles, eu me separei numa quinta-feira de noite de um relacionamento de quase 9 anos. E na sexta de manhã eu tava dando aula. Então, são essas coisas que a gente precisa encarar na docência, mas faz parte do trabalho e faz parte desse enfrentamento que a gente tem que fazer de si próprio, né? Então, e desde daí tive inúmeras realizações, fui muito sou, né? Fui, sou e espero ainda ser por muito tempo muito feliz eu digo naquele ambiente, porque agora por conta do corona a gente tá meio afastado, né? Mas muito feliz nesse ambiente com colegas fantásticos, com pessoas que eu consigo dividir todas as questões assim que amarguram a gente nesse mundo do direito, nesse mundo da política, né, etc. E dividir a sala de aula com alunos que realmente são apaixonados, que acabam, que me respeitam, que aceitam o meu jeito de ser, e que eu acho que de alguma forma eu consigo tocar e fazer alguma diferença e espero sempre poder melhorar. Nesse meio tempo, então, eu fiz uma especialização no EAD, em docência no ensino superior, que me deu várias dicas, assim, de processo de aprendizagem, etc., que eu aplico até hoje em sala de aula, ou pelo menos tento aplicar, né? Mas foi muito útil para mim. E resolvi encarar um doutorado em política social e direitos humanos, com um tema que já veio do mestrado e que também eu vou ter a oportunidade de contar um pouco, partilhar aqui com vocês, que atualmente eu estou ainda mais feliz por ter falado sobre isso e por ter estudado esse tema, porque ele fez muita diferença na minha vida e hoje eu vejo que tem feito um pouco de diferença também aí na prática, né, que é o envelhecimento no cárcere. Nesse meio tempo, também em 2018, me aparece a oportunidade de assumir um concurso que eu tinha feito há muito tempo atrás, lá naquela época que eu contei para vocês, que eu estava no meio de não conseguir dar aula, etc., que é o concurso de advogada da SUSEP, que basicamente é a advocacia do sistema prisional aqui do Rio Grande do Sul, né? Eu sou lotada em Pelotas, consegui ficar lotada em Pelotas, e depois de um estresse, talvez tá no top 10 estresses da minha vida, né? Consegui conciliar, então, o curso de formação com as férias da Católica, o curso de formação no SUSEP com as férias da Católica, e aí consegui, então, fazer o curso de formação e voltar a tempo para a sala de aula, e hoje eu consigo conciliar essas duas profissões que me são tão gratificantes, né? Uma que era o meu sonho de criança, e a outra que acabou por questões profissionais mesmo, estritamente profissionais, e pensando
até numa questão de futuro no serviço público, que eu achei também meu lugar na advocacia, né? A advocacia foi uma parte da minha vida também. Eu tive um escritório de advocacia há 5 anos, com a melhor parceria de advocacia que eu poderia ter, que é a Carol Charqueiro, que é minha amigona fantástica, né? A gente viveu excelentes, bons momentos no escritório. Ela nasceu para isso. Eu, para advocacia privada, acredito que não era minha praia, né? E ainda mais uma advocacia que era muito fora da minha área, assim. A minha área é o crime, é a execução penal, é o processo penal. Mas sobre esse escritório eu vou ter oportunidade de falar. E aqui estou, terminei o doutorado, então, em dezembro agora de 2020, com esse tema, né? E ingressando na SUSEP em 2018, trabalhando então já há 2 anos nessa instituição que eu aprendi a admirar, que eu aprendi a me empenhar e que eu gosto tanto de servir. Tenho colegas que eu vejo lutar assim diariamente por um sistema mais justo, mais humano, menos o menos pior possível que uma cadeia pode ser, né? E hoje não tenho problema em dizer que sou uma advogada, não de porta de cadeia, mas de fundo de cadeia, né? Sou advogada advogo também para. Faço a representação desses presos sem advogado na execução penal, né? Então, dos presos condenados, que também é um outro assunto que depois a gente vai ter que separar para não misturar muito. Então, essa é a minha trajetória até aqui. Tenho muitos sonhos ainda profissionais, quero ficar pela sala de aula por muito tempo, quero continuar aprendendo muito e contribuindo com o sistema prisional da melhor forma que eu puder, porque precisa ter perfil, como tudo na vida, né? Isso é bem importante, a gente descobrir o nosso lugar do mundo a partir do nosso perfil, a partir do que a gente está disposto a encarar. E eu percebi bem isso, né, quando eu me deparei numa audiência de direito de família, que a Carol estava comigo, inclusive, né, e que a audiência durou mais 5 horas. E aquilo foi tão desgastante para mim, tão desgastante, que hoje eu comparo aquela audiência, né, de direito de família com a atividade que eu exerço dentro de uma cadeia hoje, né? E eu vejo que eu estou muito mais apta, muito mais preparada emocionalmente. Resumo da história: eu tenho perfil para estar advogando na cadeia e não tenho perfil para advogar no direito de família, né? Ou teria que construir um perfil melhor para isso, né? Então, nesse sentido também, acho que aos poucos o andar da carruagem acomodou ali as melancias ou as abóboras, ou o andar da carroça acomodou as melancias, não sei bem. E aí eu pude, então, definir que também o direito podia ocupar não só a docência na minha vida profissional, mas a advocacia pública, né, ali na questão da execução penal. E tenho trabalhado com bastante espaço hoje, podendo desenvolver minhas ideias. Tenho uma equipe muito bacana que trabalha comigo, isso é muito legal. Eu sempre tive muita sorte nos ambientes de trabalho, com os colegas de trabalho, que a gente acaba passando muito tempo com as pessoas que a gente trabalha. E como é importante ter um ambiente saudável, né? E tanto na universidade quanto na SUSEP, eu acredito que eu tenho um ambiente formado por colegas muito empenhados, né? Que respeitam o trabalho do próximo, que ouvem a palavra do próximo, que se preocupam com os anseios do próximo e que estão sempre ali para trocar uma ideia. Então, eu sou muito grata por isso, né? Se a minha vida para por aqui, não sei. Tenho vontade, como eu disse, de fazer 1000 outras coisas, né? Acho que eu quero fazer outro doutorado, às vezes eu penso que eu quero fazer outra faculdade, né? Tem tanta coisa no mundo, tanto conhecimento, que a gente fica até meio perdido. E eu tenho essa fissura aí de estar conhecendo coisas diferentes e, enfim, acho que agora vou dar um tempo, foi só 5 meses que eu terminei o doutorado, dar um tempo para a cabeça se acomodar para ver o que a gente faz a partir de agora, né? E tentar o máximo que der, então, apresentar esses trabalhos, que são poucos, mas que acho que de alguma forma, para alguém que um dia, por acaso, me escute, possa ajudar, como essa colega lá do Rio de Janeiro que me procurou e que eu acabei ajudando ela a fazer o trabalho dela. Então, feito esse brevíssimo histórico aí
da minha vida profissional, né? Eu vou agora no próximo vídeo contar um pouco do que foi o meu TCC, tá? O meu trabalho de conclusão de curso de graduação do direito. E aí já vim explicar, né, contar como curiosamente aquele trabalho de 10 anos atrás acabou sendo, sem querer, o que eu trabalho hoje na SUSEP, né? Então, como a vida vai recortando a gente por questões que a gente não percebe, né? Vai nos levando por caminhos legais sem a gente perceber, por caminhos que a gente não sabe por que faz sentido, mas um dia a gente vai saber. E naquela época talvez eu não soubesse por que aquele tema, né? Por que aquele tema tinha caído no meu colo. E hoje eu sei por quê. Eu precisava saber aquilo, eu precisava ter muita firmeza de conhecer aquele tema de forma científica, de forma profunda, de forma crítica, para hoje poder chegar na SUSEP e poder contribuir um pouco, né, em relação a isso também. Então, no próximo vídeo, eu vou contar, vou trazer aqui, vou procurar o meu TCC, vou mostrar para vocês sobre esse trabalho. Já vou aí dar umas dicas de TCC, porque eu gosto muito de escrever, né? E, enfim, vou dar essa dica aí para vocês e já contar um pouco dessa matéria. Já adianto que o meu TCC foi sobre o exame criminológico para progressão de regime. Então, quem tiver interesse, espero que amanhã eu grave um novo vídeo pra gente. Um beijo, boa noite.